Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesse segundo domingo da Quaresma, nós temos o tema da transfiguração de Jesus, que significa mudança de forma, mudança de figura. Queridos irmãos e irmãs, Jesus se eleva com os discípulos à montanha sagrada e ali ele vai oferecer aos discípulos uma graça especial. Sua aparência se torna gloriosa. É uma antecipação da sua ressurreição. A Igreja, na sua sabedoria, coloca este Evangelho da Transfiguração no segundo domingo da Quaresma para mostrar que Deus, assim como Ele é transfigurado, Ele muda de forma no alto do monte. Na Quaresma, o Senhor também quer nos elevar para a mudança do nosso coração, para a mudança das nossas ações. Ele deseja transfigurar o nosso ser. Por isso as práticas quaresmais, elas servem para que a gente possa mudar a forma de viver, para que, refletindo sobre o Evangelho, refletindo sobre a importância das penitências quaresmais, da meditação da via sacra, Deus possa tocar o nosso ser e mudar, transfigurar. Quaresma é tempo de santidade, de santificação. Então que possamos permitir que Deus venha ao nosso encontro para fazer com que o nosso coração seja transparente, luminoso e vivermos em estado de graça e santidade. Queridos irmãos e irmãs, nós podemos aprender alguns ensinamentos com a transfiguração de Jesus. Um fato interessante é que os 3 discípulos mais amigos de Jesus, mais fiéis a Jesus, estão com ele em vários momentos. Pedro, Tiago e João. Dos 12 discípulos, que já é um grupo de pessoas escolhidas para ter intimidade com Cristo, esses 3 estão mais próximos dos sentimentos de Jesus. Vivem melhor a vida de Cristo, se entregam mais ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus escolheu esses discípulos para mostrar para eles o quanto o amava. Então a Quaresma é um tempo também de deixar que Deus possa nos escolher, que Deus possa derramar dons especiais na nossa vida. Jesus amava os 12 discípulos, mas esses 3 receberam algo a mais.
Significa que à medida que eu me aproximo de Jesus, que sou fiel a Ele, Ele vai derramar graças especiais pela nossa fidelidade. Basta olhar a diferença entre a nossa vida e a vida dos santos. Deus derrama amor sobre todos, mas os santos respondem mais ao amor de Deus, se aproximam mais de Cristo. Então, Quaresma é esse tempo, de uma proximidade com Jesus. Irmãos e irmãs, a transfiguração acontece para que Jesus fortaleça a fé dos discípulos. Esse é outro ensinamento. Nos episódios anteriores, Jesus falou da cruz, da morte, e ele eleva os discípulos ao monte para ajudá-los a superar a dificuldade da cruz, para fortalecê-los na fé. E Quaresma é tempo de deixar que Deus nos eleve em oração, para que Ele possa também fortalecer a nossa fé, para não termos medo da cruz de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós vimos a importância de Moisés e Elias, representando a lei e os profetas do Antigo Testamento. Mostra que nós devemos conhecer a palavra de Deus, estudar, refletir, rezar com a Bíblia nas nossas mãos. Na Quaresma tenha tempo para a oração, para a meditação da palavra. Nós vimos também que Pedro, ele deseja ficar no Tabor. É bom estarmos aqui. Vamos armar 3 tendas? Esse pedido de Pedro não é uma oração que entra no coração de Jesus. É uma oração errônea. Assim nós devemos aprender a rezar. Pedro quer estar na paz, no período bom, mas Jesus desce com ele da montanha para servir, para renunciar a si mesmo, tomar a cruz, estar com ele no Calvário. E nós também devemos aproveitar os bons momentos, mas não devemos fugir da cruz, do Calvário. Jesus nos quer fiéis na cruz e no Monte Tabor, na cruz e na transfiguração, na cruz e na ressurreição. Gostaria de recordar neste domingo o gesto concreto: olhar menos para o celular quando você estiver ao lado das pessoas, nas refeições, nos diálogos. Então, nesse tempo quaresmal, vamos ser mais vigilantes no uso do celular. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.